Significado de resistir: opor força a força, defender-se, resistir aos ataques do inimigo, conservar-se firme, não sucumbir, não ceder à fadiga, à tentação, não morrer e nem deixar de existir, durar, subsistir. Apesar de doente, eu vou resistindo. Isto é o significado de resistir. Qual que é o significado de desistir? Não prosseguir em algo, abrir mão voluntariamente, abster-se, abdicar, renunciar. Nós não podemos nunca na vida estar nesse ambiente de desistência, mas eu preciso resistir. Eu só não vou desistir se eu manter a resistência em Cristo em todo o tempo. Diante disso, eu te convido a fechar os olhos agora, se curvar na presença do Senhor e desde já falar com Ele assim: Deus, não me deixe desistir. Hoje eu vou entender que eu preciso resistir ao dia mau, resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim. Espírito Santo, nós te louvamos, Pai, que essa palavra ela venha de encontro ao nosso coração essa noite, trazendo fortalecimento e direcionamento, para que nós possamos avançar e nunca retroceder. Fale aos nossos corações, fale conosco de espírito a espírito, Pai, que nós possamos sair dessa noite aqui renovados, avivados pelo poder do Teu nome, nós possamos viver a alegria de mantermos firmes no propósito a qual o Senhor determinou para as nossas vidas, no poder que há no nome de Jesus. Que tudo que tentar sair de nós mesmos, sair de mim nessa noite, não haja finalidade alguma, mas que tudo que saia da minha boca, saia da tua boca nessa noite, falando através de mim, e encontre os nossos corações, encontre o nosso espírito, nos fortalecendo e direcionando, no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Vivemos em um tempo onde estamos sofrendo por causa de nossas próprias escolhas, que foram feitas no passado, talvez até não tão distante, mas vivemos hoje sofrendo por isso, ou até mesmo por causa das escolhas que fazemos hoje no presente. Na vida são muitas as frustrações, são muitas as desilusões, e às vezes nos dá vontade de desistir. Eu não sei você, mas pelo menos eu acredito que se eu pedir para levantar a mão, todos aqui vão levantar. Se eu perguntar em algum dia você pensou em desistir, pelo menos uma vez na sua vida, em algum momento nós pensamos em desistir de algo, ou até desistimos. Passamos por todos os tipos de sofrimentos e desilusões com pessoas, com os nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, interpessoais. Sofremos por falta às vezes de um emprego, sofremos por falta de algo que nós queremos. Vivemos tantas adversidades que o desejo da nossa alma muitas das vezes é desistir, é sair fora, largar a mão. O desejo da nossa alma, normalmente, quando nós estamos encontrando dificuldade, a nossa alma ela quer sucumbir, ela quer desistir.
E às vezes o que acontece? Eu sofro por falta de um amor verdadeiro. Sofremos por falta de alguém, sofremos porque nós perdemos esse amor verdadeiro. Eu sofro porque eu não tenho, quando eu perco, eu sofro porque eu perdi. Sofremos às vezes por causa de um filho que se perdeu, traumas do passado, situações do passado, porque muitas das vezes coisas acontecem e nós não perdoamos e nós estamos sofrendo. E isso traz ao nosso físico, à nossa alma, um desejo enorme de às vezes desistir. Sofremos de várias coisas, tantas coisas que nós talvez passaríamos bastante tempo falando aqui, várias situações. Se eu perguntar um por um aqui, todos vocês vão lembrar de algo e não vai igualar, de algo que pode ser que nós sofremos, sofrimento. Mas o texto que nós vamos ler é algo de nossa mensagem nessa noite, da nossa reflexão aqui. Ele diz que nós não sofreremos sozinhos. Existem muitas pessoas passando pelos mesmos sofrimentos ou até piores. O texto vai dizer que sofrer é um amadurecimento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que é isso, pastor? Você está falando que eu preciso sofrer para amadurecer? É isso que o texto vai nos mostrar. Existem sofrimento que traz, existem muitas pessoas que precisam, que passam por sofrimentos para que haja um amadurecimento. Após esse sofrimento, normalmente o resultado é uma restauração da minha vida e da sua vida. Uma coisa que nós precisamos dar atenção e entender, que quem escreveu o texto, vamos chegar no texto, ele tem uma bagagem para fazer, ele foi moldado no sofrimento. Alguns comentaristas, algumas pessoas que falam, discorrem sobre a ideia desse cara que se chama Pedro. Eles falam assim: o Espírito Santo moldou nele a prontidão para abraçar o sofrimento em vez do prestígio. Pedro, ele era um homem que tinha tudo para se exaltar, mas ele preferiu escrever sobre as dores e sofrimentos, para não deixar apagar a esperança de algo que eu e você nunca podemos também deixar, que é a glória do porvir. Nós precisamos entender que quando eu falo de sofrimento, não é que eu preciso sofrer, mas que isso causa em nós e gera em nós um peso de glória por vir. Às vezes nós falamos: Deus me dá vitória. Só aí já entende que não tem como ter vitória se eu não tiver guerra, se eu não tiver luta. Se tiver tudo em paz, que vitória nós vamos ter? A vitória de não ter guerra. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Podemos entender que resistir, de acordo com a perspectiva bíblica, não se esqueça, resistir faz parte do processo de rendição completa em Deus. Resistir faz parte de um processo de rendição em Deus. Então nós precisamos observar algumas lições que nós aprendemos nesse texto para que nós sejamos capazes de resistir e não desistir jamais. 1 Pedro 5, a partir do versículo 5 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A primeira coisa que eu
preciso entender, para que eu consiga resistir, eu preciso me submeter à poderosa mão de Deus. Lembra de domingo passado, da mão de Deus? Eu preciso me submeter a isso e permanecer sobre ou debaixo dessa mão. A pessoa que resiste, nós que resistimos, devemos entender que há um Deus que Ele é soberano e Ele cuida de todos os detalhes da minha vida e da sua vida. Ele cuida de todos os detalhes. A única coisa que Ele precisa fazer, a única coisa que eu preciso fazer é submeter à poderosa mão de Deus. Não existe poder para resistir às astutas e às ciladas do diabo fora da cobertura da mão de Deus. É debaixo dela que eu e você vamos conseguir o quê? As armaduras necessárias para resistir o diabo, resistir o dia mau. Resistir é literalmente levantar pela manhã e ainda que eu esteja sofrendo dores físicas ou espirituais, ou até mesmo emocionais, eu exclamo dizendo: está doendo, mas eu confio em Deus. Resistir é confiar em Deus diante da adversidade. É dizer para Deus: eu confio em Ti. Olha o que Paulo escreve para Timóteo. 1 Timóteo 1,12, ele fala assim: porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Ele nos ensina aqui que eu levanto pela manhã e eu entendo que eu sou filho de um Deus poderoso e eu me submeto a essa mão poderosa e eu resisto, eu permaneço firme. Então significa que a resistência não está em mim, mas está em quem eu creio, e eu extraio isso dele, porque eu confio nele. Então eu não resisto porque eu sou forte, eu resisto porque a força dele está em mim. Então eu não posso sair em momento algum da presença de Deus, eu não posso sair da presença de Deus em momento algum. Eu preciso permanecer. No versículo 8 diz assim, em 1 Pedro 5: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então você não está passando sozinho. Todos nós que estamos lutando para permanecer em Cristo, todas as pessoas que lutam para permanecer em Cristo, passam pelos mesmos sofrimentos. Pedro está dizendo: olha, todos passam pelo mesmo sofrimento. Mas aquele que resiste, que já se submeteu à mão poderosa de Deus, aprende a suportar as aflições dessa vida. E não é fácil. Não é fácil, mas precisamos entender que precisamos resistir. Eu preciso olhar para Jesus. Ele foi o meu maior exemplo de alguém que resistiu e aprendeu a suportar as aflições do mundo. Porque ele foi quem disse, não foi Pedro, não foi nenhum outro apóstolo, nenhum outro discípulo que disse. O próprio Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci. E ele não para por aí, ele fala assim: vocês também vencerão. O problema, eu já disse isso uma vez aqui, que nós paramos simplesmente na ideia de: eu estou tendo aflição porque Jesus disse que eu teria aflição.
eu estou tendo luta porque Jesus disse, então eu começo a me lamuriar dentro disso, eu começo a me pegar. Eu não estou falando só de pessoas, talvez você, isso eu também. Existem momentos que a gente começa a praticamente a desistir, porque a gente lembra assim, eu estou passando isso porque Jesus disse que eu passaria, então eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar. Mas o Senhor fala assim, passe por isso, você vai passar, você vai ter isso, mas passe por isso com bom ânimo. Deus, Ele não desperdiça as aflições que são suportadas por nós que somos filhos dEle. Ele não desperdiça isso. O próprio apóstolo Pedro, no início da carta, ele vai dizer a respeito do valor que existe em suportar as aflições desse mundo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele fala assim, olha, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, a fé ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele está dizendo literalmente, olha, resistam, permaneçam. A fé que hoje opera, ela vai gerar louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E talvez você fale comigo assim, será quando Ele voltar? O desejo de Jesus é ser revelado nessa terra através de você, através de mim, através de nós. Então eu resisto para que a glória de Jesus seja revelada através de mim. Eu resisto para que a glória de Jesus seja revelada através de você. Não é à toa, não é por acaso. Embora não seja algo agradável, o que está passando no momento, às vezes, o que Ele nos ensina é: a recompensa virá. Mas preste atenção, a recompensa virá não de qualquer pessoa, mas a recompensa virá de alguém que se importa com você. A recompensa virá de Deus, que é alguém que se importa com você. Repita assim comigo: Jesus se importa comigo. Jesus se importa comigo. Ele se importa conosco, Ele se importa com a nossa vida, Ele se importa sim. Talvez você olhe e fale: Deus, mas eu estou passando isso, parece que Deus não se importa, Deus não está vendo. Ele se importa com você. Isso está muitas das vezes acontecendo para que haja, que produza um peso de glória ainda maior. Então, ao invés de questionar a Deus por que eu estou passando, a pergunta é: o que eu preciso aprender para que eu possa mudar de fase? O que eu preciso aprender para que eu possa evoluir? O que eu preciso aprender aqui para que eu possa avançar? Porque eu estou resistindo, está difícil, mas eu estou resistindo, eu estou permanecendo. Então me mostre, Senhor, não porque eu estou passando, mas me mostre o que eu preciso aprender dentro disso. No versículo 10 de 1 Pedro 5 fala assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e
porá sobre firmes alicerces. Quando o assunto é resistir, a pergunta é: com que armas você está lutando? Quando o assunto é sobre resistência, qual que é a vestimenta que eu estou colocando em mim? O que eu estou fazendo para que eu consiga resistir? Aconteceu uma tragédia esses dias para trás, do avião que caiu, os meninos falando sobre isso lá em casa, e eu vi que nem foram só eles, houve perguntas também desse avião que caiu, que a pergunta que fizeram foi: então por que não faz o avião com o mesmo material da caixa preta, já que a caixa preta resiste? Nada a ver, mas tudo bem, vamos lá. Qual que é o material que você está vestindo a sua armadura? É um material comum, simples? É somente com palavras? Ou é com a verdade de Cristo que opera dentro de você? Sabe qual que é o detalhe? Nós temos uma caixa preta também, só que ela não fica guardada simplesmente a 7 chaves. A nossa caixa preta se chama Jesus Cristo, e se eu abrir a porta do meu coração, ela entra e muda e nos reformula por completo. É como se eu pegasse esse avião e fizesse com esse material. Só que quem faz isso? Jesus. É Ele quem tem poder de nos vestir e revestir com a armadura correta. O que tem revestido a sua vida para que você seja capaz de resistir ao diabo nesse mundo, nesses dias maus que está acontecendo? Não tem como nós resistirmos sem que entremos em uma luta munidos de armas espirituais. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, em Efésios 6, 13 ao 18, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Ele está falando: olha, existe uma armadura para que você consiga resistir. Então não é somente com palavras, não é somente falando eu creio em Jesus, não, eu preciso me vestir e revestir de uma armadura. E ele fala assim: olha, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Essa armadura faz com que você vence tudo e permanece inabalável. Estais por firme. Aí ele começa a dizer: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. E não só isso, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não sozinha, preste atenção, que é a palavra de Deus com toda oração e súplica. Ele está falando: olha, você vestiu, você está com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas nunca está sozinho, está munido de oração e súplica constante. E não é só no momento de guerra, é orando em todo o tempo no Espírito, para que isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus tem um exército e nós fazemos parte dele, amém? Então eu resisto, não é só por mim, é por todos. Somos um só corpo, uma só família, um só povo, um só exército. Nós vamos morar no céu juntos, no mesmo lugar. Adoraremos ao Pai juntos, amém? Cantaremos santos juntamente com os anjos, todos nós juntos, amém? A igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. E eu vou, se você não vai eu não sei, mas eu vou. O que eu estou tentando fazer nessa noite é dizer: permaneçam firmes, resistindo
as ciladas de Satanás. Não desista para nós estarmos juntos lá. Eu preciso resistir, eu preciso me arrepender, eu preciso o tempo todo estar buscando, me revestindo com essa armadura, e não só por mim, mas entendendo por todos os santos. Mas ele fala mais algo aqui, lá em 2 Coríntios 10, no versículo 3, ele fala, olha, porque embora andando na carne, olha como é que ele começa, falando a realidade minha e sua. Ele fala assim, olha, porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a... Qual roupagem você tem vestido? A da carne ou a do Espírito? Para resistir. Para mim resistir, eu preciso andar revestido com armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós de sofisma, de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Resistir não é simplesmente falar, eu não caio, eu não vou cair no pecado, mas é me cingir de toda a verdade e dar nome, dizendo, eu não caio, porque eu estou vestido com a couraça de Cristo, o meu coração está cingido com a verdade de Cristo, em minhas mãos está a palavra de Deus, e não sozinha, mas eu estou orando, eu estou suplicando, e eu não vou militar contra a carne, mas contra toda a potestade de Satanás que tentar me destruir, não com a minha boca, mas com as minhas armas espirituais, que elas sim são poderosas, em Cristo Jesus. Então o que eu faço? Eu obedeço ao comando de Cristo, eu caminho em obediência, eu caminho em santidade, eu me arrependo, eu me coloco diante dele e digo, Senhor, sim, eu pequei, mas eu me coloco diante da tua presença e digo, revista-me com tua armadura, limpa minha armadura. A obrigação de se vestir é sua, a obrigação de preparar, não é nem obrigação, ele já faz isso porque ele te ama, de revestir a sua armadura e preparar ela para que você vista, é dele. Entenda, queridos, nós estamos em guerra. E ninguém vence uma guerra simplesmente dizendo assim, eu te amo. Porque de eu te amo o mundo está cheio. Mas qual que é a verdade? Nós estamos em guerra. E precisamos usar as nossas armas espirituais sem desistir jamais, mas resistindo, porque a vitória é certa. A vitória é certa. E quando eu faço isso, eu entendo o principal. Sabe por quê? Normalmente quando nós somos vitoriosos, algo cresce dentro de nós. Eu orei, eu busquei, e Deus fez. Mas nós precisamos tomar cuidado com algo. Entender que a glória não é minha, a glória é de Deus. Porque se eu puxar a glória para mim, todo o trabalho é perdido.
Eu preciso entender que quando eu busco, quando eu oro, quando eu me prostro, a glória sempre será de Deus. Eu preciso aprender que a glória é do Senhor. No versículo 11, depois de Pedro falar tudo isso, ele fala assim: a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Quando eu resisto, eu preciso entender que quem me preparou para que eu conseguisse resistir foi o Senhor. Quem me vestiu com a armadura foi o Senhor. Quem preparou essa armadura para mim foi o Senhor. Quem me muniu da palavra foi o Senhor. Tudo vem dele, tudo vem dele. Eu só sou capaz de resistir por causa dele. Então a glória pertence a Ele. O poder pertence a Ele. Quando eu falo de resistir, se você resistir, você vai vencer. Mas após vencer também tem uma chave. Eu preciso devolver a glória a Ele. Por nós mesmos, nunca seria capaz de nós conseguirmos resistir. Pela nossa própria vontade, jamais. Eu preciso entender que Deus, Ele é doador de tudo que eu preciso. Tudo que eu necessito para que eu consiga resistir, eu só consigo nele. Por isso que o primeiro passo é submeter a mão poderosa dele. Porque tudo que eu preciso está nas mãos. Agora você tem livre acesso para acessar. Eu acesso das mãos dele. Mas se eu não acessar, eu não vou conseguir resistir. Tudo que Satanás quer é que você desista de acessar. Porque se você não acessar, você nunca vai vencer. Escute isso. Se você não acessar o que está nas mãos de Deus ao seu favor, você nunca vai conseguir vencer. E isso não é fácil. Porque eu acesso, como que eu acesso isso? Jejum e oração. Leitura da palavra, busca pelo Espírito Santo. Entendendo que eu sou responsável pela chama, lembra do louvor? Eu sou responsável pelo fogo que queima dentro de mim. Eu preciso buscar mais, eu preciso buscar. Deus, Ele é especialista em aperfeiçoar o poder dele, sabe aonde? Na minha e na sua fraqueza. Ele ama. Não é à toa que ele diz: diga ao fraco que eu sou. Diga ao fraco que eu sou. Ele está falando assim: olha, você está falando que você é fraco, em vez de você falar que você é fraco, fala assim: eu sou forte. Porque a minha força opera nas mãos dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, que você imagina, que você deseja. Ele é poderoso para fazer muito mais. Mas eu não posso parar pelas vozes dizendo que eu não sou capaz, porque eu sou forte. O meu Deus, o nosso Deus, Ele é especialista em fazer da nossa fraqueza a nossa maior força. Ele faz o poder dele se aperfeiçoar na fraqueza do ser humano. Como? O apóstolo Paulo disse isso lá em 2 Coríntios 12, 9. Ou melhor, não foi o apóstolo Paulo que escreveu, porém quem disse foi Deus, o próprio Deus dizendo: a minha graça é suficiente para você. Deus está dizendo a Paulo, Deus está dizendo a você essa noite. Talvez você veio para ouvir isso, talvez só isso para você basta. Porque o próprio Jesus diz assim: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
O próprio Deus dizendo assim: olha, tudo que você precisa é da minha graça, a minha graça te basta. Diante disso, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. O que eu faço? Eu resisto, eu permaneço firme, eu não largo mão do arado. Tem célula, eu estou indo. Tem culto, eu estou indo. Tem oração, eu estou indo. Não importa, eu estou indo. Está difícil, eu estou indo, porque é lá que eu preciso ganhar força. É lá que o Senhor vai derramar força. É lá que o Senhor vai derramar sobre mim graça. É só ir, pastor? É só na igreja? É em todo tempo. Mas é na comunhão que Ele derrama bênção e vida para... Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É na comunhão. E sabe, eu abro aspas aqui para dizer a você: aproveite esse tempo que nós temos de estarmos em comunhão, buscando força e bênção de Deus, porque chegará um tempo onde será você e a sua família somente, até que Jesus volte. Então eu preciso me fortalecer agora, eu preciso aumentar a minha fé agora, eu preciso plantar a minha sementinha de grão de mostarda, que é pequenininha, né? Muitos falam assim que a fé é comparada ao grão de mostarda, porque a nossa fé às vezes é pequena, né? Não, é porque o grão de mostarda é um dos mais resistentes, que resiste a qualquer outro tipo de temporal, de vendaval. O grão de mostarda, ele é a semente mais resistente do mundo, que quando plantada ela gera uma árvore que cresce, é enorme e vive anos e anos e anos. Então tira isso da sua cabeça, que a minha fé é pequenininha, que nem um grãozinho de mostarda. Não, a sua fé é forte, a sua fé é resistente, a sua fé é poderosa. Então o que eu faço? Plante ela. Coloque adubo, coloque oração, coloque fervor, coloque busca, coloque intensidade, e você verá a sua fé crescer como nunca. Quando você for capaz de resistir, lembre-se disso, foi o poder do Senhor que Ele aperfeiçoou na sua fraqueza. A glória dessa resistência não pertence a você, pertence ao Senhor. O que eu preciso fazer então para me render à glória do Senhor? Entregar a minha vida a Jesus de todo o meu coração, como um sinal de completa rendição. E aqui eu entrando já na conclusão, eu entendo que resistir é um sinal de completa rendição, porque eu só vou resistir se eu estiver rendido diante de Deus, se eu me arrepender, se eu me prostrar, se eu me colocar. Sacrifique tudo aquilo que te custe. Sacrifique tudo aquilo que custa para você, para Deus. Você verá as coisas multiplicarem na sua vida. Dê a Ele um sinal de completa rendição essa noite. A rendição, ela exige uma reavaliação da nossa vida. A rendição exige de nós um rompimento com o pecado e com tudo que nos afasta de Deus. E eu começo a receber, a trazer uma recepção de tudo que Deus tem para a minha vida. Eu entro em alegria, eu regozijo em alegria por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz em minha vida. Mas também a rendição, ela exige de nós resistência. Precisamos nos manter firmes e constantes
diante das investidas do inimigo e as lutas que eu e você enfrentamos todos os dias. Se lembrem, todos enfrentam, todos. Eu, você, o irmão está do seu lado, todos enfrentam. Senta um dia para tomar um café e pergunta: meu irmão, você passa luta? Você vai ver, uai, what? Tem uma pessoa que tinha muita vontade de conhecer a vida do pastor e da pastora, porque eles achavam, essa pessoa achava que a casa do pastor e da pastora era o céu. Cheguei na casa do pastor, é o céu, só charamanaias. Só glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia, que você mais ouve lá em casa: Isaac, Miguel, vem aqui agora. Isaac, para com isso. Meu Deus do céu, bem, para. Dá um glória aí. Se ela falar Davi Lázaro, acabou. O céu desceu da cruz. Estou brincando, descer da cruz jamais. Vai lá na cruz mesmo. Davi Lázaro, que Deus te perdoe, você não sabe o que você faz. Queridos, todos nós passamos por lutas. Todos nós. Todos nós passamos por lutas. Por isso que a rendição existe de nós resistência. Como? Eu resisto num ambiente de rendição total, em todo o tempo. Exige de nós nos afastar sim do pecado. Eu acabei de dizer, eu vou repetir de novo, para que você entenda isso. Eu orei essa noite, eu pedi a Deus que Deus marque as nossas vidas essa noite, porque nós precisamos resistir, mas para isso eu preciso me render, para isso eu preciso reavaliar a minha vida, eu preciso romper com tudo aquilo que me tira dessa resistência em Cristo, eu preciso sair fora de tudo que me tira desse ambiente de rendição, para que eu possa receber de Cristo a necessidade, a alegria necessária para vencer o dia mau. É uma luta de todos. Então eu te pergunto nessa noite: o que é que você está sofrendo sozinho? O que é que está fazendo com que você entre em um âmbito de desistência que você ainda não entregou nas mãos de Deus e fez uma troca? Eu te entrego isso que eu estou desistindo aqui e pego de volta a minha armadura. O que é que está fazendo ainda que você ainda não entregou a Cristo completamente todo o seu ser, toda a sua vida? Eu queria te convidar essa noite a dividir essa luta, esse sofrimento, essa dificuldade com Deus através de quem? De Cristo Jesus, se rendendo diante dele. O resultado dessa rendição, dessa entrega, é tudo que eu e você precisamos: vida eterna. O resultado é vida eterna. Em um lugar onde, sim, nesse lugar não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais sofrimento, nem prantos, nem lágrimas. Nesse lugar não haverá mais nada disso. Mas até lá, eu estou em um ambiente de rendição.
resistindo em rendição. Onde você estiver agora, aonde a sua mente estiver nesse momento, o Senhor está te chamando a ser uma pessoa que resiste. O Senhor está te chamando a resistir. E você só será forte se você deixar Ele te fortalecer. Então o que eu faço? Eu me rendo a Cristo. Logo tudo passa. E nós teremos a garantia de uma vida eterna, sem dor, sem pragas, sem sofrimentos, para que você resista e nunca desista. Se renda diante de Jesus essa noite. Mantenha-se firme. Pegue a sua régua do limite. Sabe aquela régua que você mede o seu limite? Meu limite é até aqui. Chega! Pega essa régua, entrega na mão de Deus e deixa Ele te guiar. Deixa Ele ser a régua do seu limite. Sabe o que Ele vai fazer? Vestir e revestir-vos de armadura. E você vai aprender a orar, a buscar, a ler a palavra. E você não vai conseguir mais ver o fim dessa régua, que não tem limite. O que Deus faz em mim, o que Deus faz em você não tem limite. Ele é ilimitado. O poder dele é ilimitado. Aqueles momentos que você diz, já para mim deu, meu limite já era, até aqui eu fui. Deus nessa noite está dizendo, posso entrar então? Me entrega. Se coloque de pé no seu lugar. Não desista. Não desista. Que o Espírito Santo traga a sua memória de todas as coisas que você está pensando em desistir ou que já desistiu, mas que fazia parte de um propósito, de um projeto de Deus para a manifestação da glória dele em sua vida. Pode ser que você enfrente uma tribulação, pode ser que você enfrente uma luta, mas isso vai produzir um peso de glória imensurável na sua vida.
Espírito Santo, nos ensine, nos ajuda a resistir essa noite. Troca a nossa roupagem, nos vista e nos revista com a tua armadura, para que possamos resistir ao dia mau. Nos rendemos diante da tua presença, nos rendemos diante do teu mover e do teu agir. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas o que eu posso te dizer é que você vai sair daqui mais forte, forte, forte como nunca. Não por causa do ambiente, também, mas principalmente porque Jesus habita dentro de você. Pastor, eu não tenho certeza disso, será mesmo? É simples. Para que Ele habite dentro de nós só precisamos reconhecer. A Bíblia é clara em dizer: aquele que reconhece Cristo Jesus diante dos homens, Ele te reconhece perante ao Pai, perante a Deus. E talvez você não saiba ou saiba como que faz isso, mas há muito tempo você não fez. Eu te convido essa noite a se render perante Ele. Coloque a mão no seu coração e repita após mim assim: Senhor Jesus, nessa noite, nesse dia, às 21 horas e 11 minutos, eu mais uma vez, eu entendo que sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não vou conseguir resistir às lutas, às dificuldades, às artimanhas de Satanás contra a minha vida. Então nessa noite eu te peço, entre no meu coração, na minha mente, e que meu espírito seja ativado pelo teu poder. Coloque em mim a armadura de Efésios 6, que eu possa ser revestido do poder, da graça e da resistência necessária para vencer o dia mau. Eu reconheço Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. O Senhor é o único que é capaz de me salvar, de me libertar, não só desse mundo, mas também de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus anseios. Então nessa noite eu te peço, me ajude a vencer, porque eu me comprometo a resistir, a permanecer. Eu me rendo hoje diante da tua presença, e eu vou sair desse lugar essa noite marcado pela presença do Espírito Santo na minha vida. Eu serei forte, serei vencedor, não por mim, mas por Cristo Jesus, que habita em mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Submeta a poderosa mão de Deus, suporte as aflições, lute com as armas espirituais, abandone a arma carnal que você tem e aprenda: a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus, em todo tempo, em todo minuto, em todo segundo.
Te louvamos, Espírito Santo. Obrigado por nos alinhar, por nos direcionar. Obrigado por estar conosco, não só hoje, mas o Senhor diz que estará conosco todos os dias, até que o Senhor volte, onde nós estaremos juntos no céu. Hoje o Senhor está dentro de nós. Um dia nós contemplaremos o Senhor face a face aí no céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir e encontrar em nós resistência, firmes, rendendo aos teus pés. Encontrar em nós fé, encontrar em nós alegria de estar em tua presença, de servindo com alegria, com gratidão pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Abençoa cada casa, cada família aqui representada, que as tuas bênçãos sejam abundantemente sobre cada um. Nós te louvamos pela tua presença essa noite. Obrigado pelo desatar, meu Deus, e pelo derrubar de muralhas, pelo derrubar de cadeias que nos prendiam a viver fortalecidos na tua presença. E agora nos ajude, Espírito Santo, a permanecer resistindo de amar, honrando e glorificando o teu santo nome. Como igreja do Senhor Jesus, repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, aplauda Ele nessa noite. Te louvamos em Yeshua, te louvamos em Yeshua. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a todos sempre, com sua mão direita estendida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. Que a graça, a consolação do Espírito Santo esteja com todos, que você possa vencer vitorioso todos os dias, entendendo que maior é